aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Os que já encontraram, digam amém. Vamos ler então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Sim, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim ou sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Vamos orar. Senhor, fale conosco. Revela, Senhor, a palavra nessa manhã aos nossos corações, pois estamos aqui, Senhor, precisando ouvir a Tua palavra. Revela aos nossos corações o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Bom, essa palavra que nós acabamos de ler, não sei se você reparou, mas a palavra tribulação, ela apareceu várias vezes. Depois a gente pode até contar. Tribulação, mas sempre conectada com a palavra consolação. São palavras, isso aqui é uma carta. Paulo possivelmente escreveu umas 3 cartas para Corinto, que era uma cidade. E nós temos registro de 2 cartas. A primeira carta de Paulo, ele foi muito severo, muito duro, pegou pesado. E ele percebeu que pegou pesado. E na segunda carta ele foi mais maneiro, ele foi mais moderado. E ele reconheceu que pegou pesado com os irmãos lá. Mas os irmãos davam brecha também. Desde Corinto era uma igreja bem problemática, né? Bem difícil. Uma igreja que tinha muitas influências do paganismo, muitos costumes, problemas de organização de culto. O povo no dia de ceia ficava bêbado, imagine só. Era um negócio muito sério. E Paulo, nessa segunda carta,
ele tem uma forma mais afetuosa para escrever. Ele vai mais tranquilo, reconhecendo que na primeira ele tinha sido muito severo com as palavras. E ele começa essa segunda carta falando de tribulação. E ele fala nesse capítulo aqui, nesse trechinho que a gente leu, de uma situação de quase morte. Daí nós temos duas hipóteses. O que Paulo quase morre? Ou doente, né? Ou por tribulação, por perseguição. Ele fala aqui da Ásia, ele não está se referindo ao que hoje nós chamamos de continente asiático. Está falando de uma região oriental, onde ele estava sendo perseguido, onde ele passou por provações. E como eu disse, nós não sabemos se a tribulação era uma doença ou uma perseguição que ele sofria. Algumas coisas são muito importantes nesse texto, que me fez pensar acerca do tema da minha pregação de hoje, que é o seguinte: como manter a esperança nos dias difíceis. Diga comigo: como manter a esperança nos dias difíceis. Eu não sei você, mas eu tenho para mim que esse começo de ano está pesado. Está difícil você assistir noticiário, está difícil você ver tantas pessoas perdendo tudo nas enchentes aqui em São Paulo. Recentemente aqui, né, Franco da Rocha, que foi, né? Daqui a pouco no Rio de Janeiro, não sei quantas pessoas, a última vez que eu vi tinha quase 200 pessoas mortas, não sei como é que está agora. Petrolina, né? É isso? Petrópolis. E agora, essa questão geopolítica, né? Esse conflito, essa guerra na Rússia e na Ucrânia. E essa semana eu estudei sobre isso, pesquisei sobre isso. E como é duro você ver as pessoas morrendo e sofrendo. Já não bastante as mortes decorrentes do Covid, por causa da doença. Quase 1000 mortos por dia. É um absurdo nós pensarmos como o sofrimento tem sido banalizado. Então eu tenho acompanhado essas notícias. Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Europa, leste europeu. E eu tenho pensado: Senhor, como as pessoas estão sofrendo. E eu não posso chegar no domingo e não trazer uma reflexão para a igreja acerca disso. Eu não poderia, irmãos, continuar pregando o que eu estava pregando nos domingos passados e simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada essa semana. Simplesmente ignorar a morte de tantas pessoas durante essa semana aqui. E quando eu comecei a pensar sobre isso, a primeira coisa que eu pensei é o quanto eu sou egoísta. O quanto nós somos egoístas. Porque nós chegamos a pensar às vezes que somente nós temos problemas. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas e reclamamos e murmuramos e falamos que nós não queremos mais, que não quer mais buscar Deus, não quer mais orar, não quer mais ir para a igreja, não quer mais continuar na presença de Deus. Mas por que você não quer mais buscar a Deus? Eu tenho os meus problemas. Será que nós temos problemas? Aleluia. Será que o meu problema é maior do que de uma família de Petrópolis, que está aqui no lado da gente, Rio de Janeiro?
Aquela mãe que eu vi na televisão, que você viu, com uma enxada, lutando para arrancar pedras ali, barro, para encontrar a criança ali debaixo, morta. Será que o meu sofrimento é maior do que dessa mãe? Dessa família que perdeu tudo? Será que o meu sofrimento é maior do que as centenas de pessoas que lá na rua, sexta-feira, chegaram para a gente e disseram: me dá uma comida? É a primeira, eu ouvi isso, é a primeira refeição que eu faço hoje. Será que o meu sofrimento é maior do que dessa pessoa? Aleluia. Eu vi cenas de pai beijando o seu filho, colocando o filho ali num lugar seguro, e voltou para o país dele, para lutar pelo país dele, se despediu. E outra, não é um militar, é um civil, que nunca pegou numa arma, e vai enfrentar um exército usando uma arma, nem sabe como usa uma arma, e se despediu do seu filho. Talvez nunca mais vai encontrar o seu filho. Será que eu sofro mais que essa pessoa? Aleluia. Então eu comecei a pensar essas coisas, e Deus me fez entender que, primeiro, sofrimento na vida não é algo que somente eu passo, ou somente você passa. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos problemas, e o meu problema, ele não é maior do que o seu problema, e o seu problema não é maior do que o meu. São problemas diferentes, são situações diferentes, mas todos nós enfrentamos dias maus, como eu preguei na semana passada, Efésios capítulo de número 6, nós enfrentamos dias maus, nós enfrentamos dias difíceis, nós enfrentamos dias de luta. Paulo falou assim: a minha luta foi tão grande, que eu fiquei sem esperança de vida, eu desesperei pela minha vida, eu achei que não ia sobreviver, mas Deus me guardou nessa luta em que eu estava passando. Pode ser que você entrou aqui hoje dizendo: eu estou numa luta grande, eu estou num problema grande. Você não é o único, você não é a única. Não seja egoísta de olhar apenas para o seu problema. Existem pessoas nesse exato momento passando por tribulações iguais à tua. A diferença é que nós servimos um Deus que nos sustenta, que nos livra e que nos dá força para suportar as lutas e viver a promessa dele. E você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Nós ouvimos aqui o diácono contando testemunho que roubaram o carro dele. Sabe quantos carros roubam por dia em São Paulo? Ele contou que roubaram o carro dele. Mas você tem noção de quantos carros roubam por hora em São Paulo? Eu não sei, mas são vários. Então quer dizer que... Mas e o carro do crente também rouba? Roubaram o carro dele? O ímpio passa por luta, irmãos, mas o crente também passa. Tem velório acontecendo agora, de ímpio, enterrando ímpio. E tem velório agora acontecendo de crente, enterrando crente, enterrando ímpio. Morre também crente. Quem entendeu? Diga amém. Eu estou pregando aqui porque existem pessoas. Enquanto eu preparava essa mensagem hoje cedo, Deus colocava isso no meu coração, de pessoas que só estão olhando para si e achando que somente elas estão com problema na vida. Você não é o único. Nesse exato momento tem pessoas chorando aqui nessa rua, no outro lado do mundo, em todas as partes. A diferença é que você tem para quem chorar.
A diferença é que você tem para quem pedir ajuda. A diferença é que você pode entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e você sente imediatamente a presença de Deus te abraçando e te dizendo: eu estou contigo nessa tua tribulação. O Senhor está contigo nessa luta em que você está passando. Aplauda o Senhor e exalte o nome dele por isso. Em primeiro lugar, glória a Deus, aleluia. todos têm tribulação. Quem entendeu, diga amém. Segundo lugar, deixa eu correr porque eu não marquei o horário que eu comecei, então quero agilizar aqui. Segundo lugar, toda tribulação ensina. Toda tribulação ensina. Diga comigo: toda tribulação que eu passo, eu aprendo algo. Toda tribulação, sim. E Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, dizendo o seguinte: nós aprendemos, nós fomos consolados por Deus nas tribulações. Sabe para quê? Para que nós possamos consolar pessoas que passam também por tribulações. O que significa isso? Que a minha bagagem, a minha experiência, ela serve para que eu possa hoje consolar outras pessoas. Quem entendeu? Diga amém. Hoje eu posso consolar pessoas. Hoje eu posso chegar para outras pessoas e falar assim: vai dar certo, Deus vai te ajudar, eu já passei por isso. Entendeu, queridos? Quem já entendeu? Diga amém. Estou desempregado, estou desesperado, estou desempregado. Calma, porque Deus ele vai trazer alguma coisa para você. Hoje eu posso chegar para pessoas e falar assim: você fica tranquilo, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Hoje a minha luta que eu passei, ou que eu estou passando, ela me ajuda a consolar outras pessoas. Eu aprendo, mas eu não aprendo porque eu tenho que aprender, eu aprendo para poder ensinar. Eu aprendo para poder consolar pessoas. Sabe que Deus ministrou no meu coração? Que nós temos que sair, pela segunda vez eu vou dizer, nós temos que sair do nosso egoísmo e começar a entender que Deus ele quer usar as nossas vidas. Fala para quem estiver ao seu lado, diga assim: Deus quer usar a tua vida.